Vamos lá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. O meu nome é Regina Scanfella, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. E o tema de hoje é assim que se faz uma empresa crescer. Ai, eu já fixei. Pois é, alguém falou em empresa crescer? Quem que não quer, né? Eu quero. Bom, talvez seja por isso que você seja isso que você pensou quando viu a minha chamada, né? Coloquei nos stories agora de pouco, tô meio correndo aqui. Mas que empreendedor que não quer ver a empresa crescer, né? A Thaísa, tudo bem, querida? Mas como fazer uma empresa crescer? Você sabe, Thaísa, como que faz uma empresa crescer? Não adianta pôr fermento, hein? Pois eu vou te contar. Que é... Ai, o Jimmy, belezinha? Tudo bom? Olha, tô feliz aqui hoje. Valorizando os empregados. É assim que você consegue fazer a sua empresa crescer. E você vai falar assim, ih, valorizar empregado, mas calma, fica aqui comigo até o final, porque você vai entender direitinho como que você vai fazer a sua empresa crescer mediante a valorização dos empregados. E o que é valorizar, né? Eu fui procurar no dicionário. É um verbo transitivo direto e pronomial. Olha que palavreado difícil, né? É dar valor, dar importância a alguém, alguma pessoa ou a si próprio, tá? Reconhecer o valor que a pessoa tem, tá certo? Por exemplo, valorizou a ajuda dos pais. É assim que tá no dicionário, tá? Mas eu não vou falar de pais aqui, né? A gente tá falando de empresas. Então, e o que não é valorizar o empregado? Você colocar o empregado num pedestal, ficar olhando para ele de baixo. Ai, meu empregado lá sabe tudo, sabe tudo. Tem empreendedor que a empresa não vai se o empregado não estiver lá. É incrível isso, né? Tem que valorizar? Tem, mas tem que se valorizar também, tá? E por que é que valorizar o empregado faz a empresa crescer? Você sabe? O Jimmy sabe, Jimmy? Ah! Thaísa, vocês não estão me respondendo, hein? Ah. Bom, por que valorizar o empregado faz a empresa crescer, então? Porque é por causa da valorização dos funcionários que você consegue reduzir o número de demissões e custa caro uma demissão no nosso país, né? E prejudica o desenvolvimento da empresa, porque o fato de você demitir um funcionário, um empregado, o que acontece? Aquele clima organizacional vira um caos, né? Ai, será que eu serei o próximo? Ai, o que vai acontecer agora? Como que nós vamos fazer sem essa pessoa? Não viu? O dono da empresa não viu o que pode acontecer sem essa pessoa aqui? Então, para evitar a redução do número, para você evitar de ficar demitindo o seu pessoal, gente, tá baixa a qualidade de conexão de novo. Enfim, vamos ver, né? Tá tudo bem? Vocês estão vendo aí? Ah, tá aprendendo. Muito bem, Thaísa, tá aprendendo. Muito bem, eu vou te ensinar, Thaísa. Então, olha, eu não sei, a internet aqui tá... Eu vou trocar essa operadora de internet. Eu já fiz a troca, mas eles vão demorar uns dias para instalar o novo programa. Vamos ver se melhora, né? Mas então, você, com a valorização do empregado, reduz as demissões. Olha que beleza. Reduzir demissão no nosso país, que a demissão por si só já é trabalhosa, né? Você demite o empregado, você tem várias custas para você demitir, né? Rescisão de contrato, um monte de coisa. E além do que, ainda você corre o risco, né? Porque a nossa legislação trabalhista, ela protege demais o empregado. Então,
Por exemplo, eu tenho um primo que ele tem uma empresa, isso faz anos, tá? Faz muitos anos, muitos. Ele demitiu um funcionário que estava roubando a empresa. E não é que o empregado entrou com processo judicial contra a empresa por ter demitido por justa causa e ele ainda ganhou? Pois é, eu já expliquei algumas coisas aqui. Tem várias coisas que, para você demitir uma pessoa, não é simplesmente chegar e estar demitido e vai ser por justa causa, né? Você tem que ter várias razões. E a forma com que o meu primo demitiu, provavelmente não foi uma forma que o juiz entendeu que estava sendo correta. Mesmo porque ele perdeu a ação, né? Incrível uma coisa dessas. E com a valorização do empregado, você também consegue aumentar o engajamento. Aumentar o engajamento. Pensa no empregado que trabalha como se a empresa fosse dele. Não é tudo de bom? Pois é. E outra coisa que acontece quando a empresa valoriza o empregado é ter um clima organizacional estimulante. Gera o interesse contínuo do desenvolvimento de todos. Então, a empresa onde eu trabalhei mesmo é um exemplo, tá? A Sabesp, que é a empresa que faz o tratamento de água e esgoto de 366 municípios do estado de São Paulo, ela antigamente não valorizava nada, né? O empregado era tratado assim, tinha bom salário, aliás, era melhor o salário naquela época do que hoje em dia, né? Mas o empregado era um empregado, não tinha nada de pensar em clima, em ergonomia, você ter cadeira boa para você trabalhar, não tinha nada disso. E depois que ela aprendeu que a valorização do empregado faz a empresa crescer, e ela começou a valorizar, a empresa, na época da crise hídrica, não tinha água, os empregados fizeram das tripas coração para fazer a empresa dar lucro. Pois é, você acredita que deu lucro ainda? É, e olha, eu fiz trabalho voluntário de avaliação de empresas para prêmios nacionais, estaduais. E um dos prêmios que eu fiz avaliação foi para o prêmio da Polícia Militar de qualidade na gestão. Pois a Polícia Militar, ela é uma empresa estatal, né, é do estado, e o governo do estado, eles não têm essa história de ser demitido nem nada, mas é para você ver que se o Polícia Militar não tem não tem renda, né, ele só tem gasta com material, equipamentos, tudo para proteger, né, a população. E com esse prêmio da Polícia Militar, é super bonito, eu queria ter ido na festa, né, mas eu não pude ir. Mas esse prêmio valoriza os policiais e tudo, e eles trabalham como se fosse uma empresa que gerasse lucro mesmo. Eles fazem reduzir despesas, né? E você pensar assim, para eles tanto faz, porque o dinheiro vem, né? Vem do governo. E eles trabalhando assim, eu vi um batalhão do Corpo de Bombeiros e eu visitei também um batalhão daqui do interior do estado de São Paulo. O do Corpo de Bombeiros não foi pro prêmio da Polícia Militar, tá? Foi pro Instituto Paulista de Qualidade na Gestão. E o da Polícia Militar, eu fui para uma cidade aqui do interior de São Paulo, que tem uma cidade que tem o maior presídio, de maior periculosidade. E eles têm todo um trabalho para proteger o policial, né? E isso é uma valorização que eles têm. E eu tô lendo um livro também, vou contar para você aqui. Eu mostrei pro Jimmy, né? Este livro é valioso. E fala aqui do Howard Schultz, que ele é o presidente e CEO da Starbucks. E ele conta aqui na história dele que
Você sabe o que é storytelling, antes de mais nada? Storytelling é a arte de contar histórias, tá? E aí, o que as histórias têm a ver com a empresa, né? Tem muitas histórias. Bom, eu vou passar para vocês aqui do Howard Schultz, que é CEO e presidente da Starbucks. Starbucks acho que todo mundo conhece, né? É um grande restaurante. Tem uma costela divina, por sinal, muito bom. E ele conta, né, como presidente, ele conta como que começou, que foi o pai dele que trabalhava com o que ele não gostava. Eu até marquei aqui que o pai dele trabalhava com uma coisa que ele não gostava, que era vender entregador de fraldas. Não gostava. E eu sei que ele odiava o trabalho dele e no fim ele acabou sofrendo um acidente e ele quebrou a perna. Chama Fred Schultz. Quebrou a perna e ficou lá, largado no sofá de casa. E o que aconteceu? A fonte de renda era as fraldas que ele entregava. Ele estava machucado em casa, ele não entregava fralda. Não tinha seguro de vida, não tinha plano de saúde, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. Só tinha o dinheiro que entrava da entrega das fraldas. Então, ele se vira e morava em casa popular. Não foi fácil, né? E aí, o que aconteceu? O filho dele, que é o Howard Schultz, conta, né? A imagem de meu pai jogado no sofá, com a perna engessada, incapaz de trabalhar ou ganhar dinheiro, moído pelo mundo, ainda está gravada em minha mente. E o que foi que o Howard Schultz fez? Na época, eu vou falar para vocês o que eu me lembro de ter lido aqui do livro, tá? Eu até coloquei nos meus stories. Ele pensou que ele, quando crescesse, ele ia trabalhar para que nenhum empregado tivesse esse tipo de problema, né? Porque eles passaram sérios apuros com isso. Então, quando ele começou a trabalhar, ele já começou a valorizar os seus empregados, né? Valorizou bastante. Deixa eu ver se eu acho aqui o que é que ele fez, porque é tanta coisa. Mas aqui, ó. Não vou ler isso aqui porque é muita coisa para ler para vocês. Mas, enfim, vocês verem como eu preparei bem essa live de hoje, né? Mas ele tem todo um trabalho de valorização mesmo. E tem ele que eu coloquei de exemplo aqui, mas tem outros, tá? Que valorizam também os seus empregados. E às vezes começa com uma história de família, né? Empresa familiar, o bisavô veio da Itália, trouxe... Da Itália, tô falando da Itália que é um exemplo. Porque tem muita história de italiano aqui na minha cidade. E veio, montou um negócio, daí o filho assumiu o negócio e tal, e aí o neto herdou também, prosseguiu. Por quê? Porque tinha orgulho do negócio, via que dava dinheiro, queria trabalhar, né? Então, às vezes um problema que aconteceu no passado também fez com que a pessoa quisesse montar um negócio, né? Por exemplo, alguma coisa que precisou comprar e não conseguiu achar, né? Até eu me lembro de uma história que eu li faz um tempo, já faz bastante tempo, de uma cidade que as ferramentas eram trazidas por uma pessoa que ia numa outra cidade comprar ferramenta, porque precisava de ferramenta na cidade, ele precisava, daí ele comprou essa, acho que era martelo, eu coloquei parafuso, mas acho que era martelo. Comprou martelo, daí emprestou para alguém, ou vendeu. Depois eu sei que ele comprou outro martelo, foi lá na cidade, ele comprou mais, né? Ele começou a vender martelo, daí ele começou a trazer. E viu que estava dando negócio e começou assim, foi necessidade, né? Que a cidade pequena na época não tinha, né? E a missão de vida que foi no caso do Howard Schultz, que para ele, então, ele não queria que nenhuma pessoa passasse a necessidade por conta de não ter um seguro, né? Então, o que ele faz na Starbucks é
proporcionar plano de saúde, seguro para os funcionários, várias coisas. Ah, Lucy, tudo bom, meu bem? Tudo jóia? Ah, hoje eu tô feliz, 3 amigos meus queridos. Então, aí você fala assim, mas valorizar o empregado, meu empregado não trabalha direito, não vale a pena. Ih, a Regina tá viajando na maionese. Não estou viajando na maionese, eu já fiz live aqui falando como você contrata um funcionário. Então, se você seguiu a minha orientação, você contratou direitinho. E aí, você contratando direito, você não vai ter problema, tá? Então, se o empregado não sabe trabalhar, nada como alguém ensinando, né? Ou o patrão ensina, ou tem alguém da equipe que já conhece a atividade que vai ensinar, ou tem treinamentos. E vai falar, treinamento é caro. Tem um monte de curso na internet de graça, tá? Lê livro. Hoje em dia você consegue livro em PDF com a maior facilidade. Tá certo? Olha eu aqui, ó, lendo livros. E direto eu tô postando, né, os livros que eu leio nos meus stories, eu coloco. Bom, e qual que é o jeito errado, então, de você valorizar o empregado? É você dar tapinhas nas costas. Eu ganhei muitos, até que eu cansei e saí fora da empresa. Mas esse é um jeito errado, você fazer de conta que você está valorizando, né? Dá um pouquinho e tira um montão. Não. Tinha uma empresa aqui na minha cidade, eu não sei se faz isso ainda, mas na época fazia, que pagava ao empregado o mínimo e mais a comissão. E aí, só que tinha meta, né? E quando a meta estava sendo alcançada, a pessoa acompanhava tudo. A meta estava sendo alcançada, mudava a meta para mais. Então a pessoa nunca conseguia atingir a meta de venda, né? Porque aumentava a meta. Então isso não é valorizar o empregado. Você fala que tem plano de carreira e não dá né? E fica só no papel, também não é valorizar. Isso é jeito errado de valorizar o empregado, tá? Mas o jeito certo de você valorizar, agora eu vou contar para você. Como é que você faz para valorizar direitinho o seu empregado? Reconheça todas as conquistas, os esforços que o pessoal faz na sua empresa. Então, quando você reconhece, o pessoal vê que você reconhece, eles querem trabalhar mais. Olá, o Vinícius também? Nossa Senhora, que alegria! Então, quando você reconhece as conquistas, tanto da empresa quanto do colaborador, né? Porque para ele, às vezes, ele escreveu uma carta sem rasura, sem problema nenhum, escrever direitinho e você reconhecer que ele fez bem, para ele já é um mega reconhecimento, né? E isso deixa a pessoa motivada a fazer mais, a melhorar. E também quando você reconhece o esforço. Se a pessoa às vezes não consegue fazer tudo o que precisava ser feito, mas ela deu uma melhora. Então, reconhecer o esforço da pessoa. Assim você está valorizando corretamente, tá? E quando você conversa sempre com a equipe, com os seus empregados. Quando você conversa sempre, eles veem que você não é só conversa, né? Você faz que nem uma reunião frequente. Na Sabesp a gente fazia, tinha uma reunião que era mensal e depois passou a ser a cada 2 meses, bimestral. Que a gente preparava todo um café da manhã, era reunião estruturada que chama. E a gente fazia essa reunião, eu que organizava até. A gente fazia o levantamento de todas as informações de resultados da empresa, né? Porque aquilo, o pessoal sabendo como que a gente estava, se a gente estava perto de atingir a meta, ou se estava longe de atingir, se sabia se ia atingir ou não, já sabia que tem lá na Sabesp, né, tem um reconhecimento que a gente amava. Inclusive, eu recebi esse ano um
um pouquinho, porque eu trabalhei 6 meses lá o ano passado. Então eu recebi esse ano a participação dos resultados. Fiquei bem feliz com isso, né? Então, isso é o terceiro jeito, que é mostre que a empresa se importa com as pessoas. Então, você conversando com frequência, você acaba sabendo se a pessoa está passando por alguma dificuldade. E às vezes você com isso consegue ajudar a pessoa. E quando ela se sente, ela sente que você se importa com ela, né? Então, quando você se importa com a pessoa tem aquele sentimento de gratidão, de reciprocidade. Então, ela vai trabalhar melhor para que a empresa cresça cada vez mais. E você também, olha, um quarto jeito, fazer eventos de integração de funcionários. Essas reuniões, às vezes, que nem a gente nesse dia de reunião, a gente fazia um café da manhã gostoso. Tinha a Lenita, né, a minha amiga, inclusive eu vou almoçar com ela na quarta-feira, tô bem animada, ela é super gente boa. Quando a gente fazia essas reuniões, ela preparava o café da manhã pro pessoal, né? A gente tinha o café da manhã, a reunião, ou às vezes a gente tinha reunião direto e depois a gente comia alguma coisa e tinha bolo para comemorar aniversário. Era uma forma de reconhecer o pessoal, né? De valorizar, né? E são coisas simples, não é nada assim. O quinto jeito certo é você promover o desenvolvimento dos colaboradores. Lembra que eu falei de dar treinamento? Eu adoro falar de treinamento porque eu sei o valor que é para o empregado receber um treinamento e ele aprender novidades, como ele pode implantar na empresa. Isso se ele puder implantar, né? Porque eu cheguei a dar algumas ideias na empresa. Mas parecia que na época, isso não foi ultimamente, mas foi uma vez que eu falei até com a gerente de RH, hoje ela nem tá mais na Sabesp. Super gente boa ela, mas eu falei de uma oportunidade de melhoria para a empresa, ela falou, mas isso na Sabesp não dá, Regina, isso na Sabesp não dá. E nem para mim, nem era uma coisa assim que você fala, nossa, é super difícil, nem era difícil. Mas o que eu ia fazer? Ai, até o Carlos, que belezinha! Nossa, gente, eu tô muito feliz hoje. Tudo bem aí? Tô falando aqui de valorização dos empregados, tá? Para quem tá chegando agora. Então, promova o desenvolvimento dos colaboradores, tá? Quando você providencia um livro para ele ler, parece que não é nada, né? Aí, lê livro. Fala, vai lendo aí que você vai gostar. Mas pega livro bom, né? Não vai pegar aqueles termos técnicos. Esse aqui não dá vontade de parar de ler. Mas eu paro, porque eu quero ler e contar nos meus stories. Bom, sexto jeito certo. Faça avaliações de desempenho e feedback contínuo. Não adianta nada você fazer avaliação de desempenho, como está o seu desempenho, e não dar o feedback contínuo. Às vezes a avaliação é uma vez por ano, daí que você vai dar o feedback. Dê sempre o feedback para o seu empregado, porque assim ele sabe se ele está indo bem ou se ele precisa melhorar, né? Se ele não está indo tão bem, onde ele pode melhorar, tá bom? E o sétimo jeito é você demonstrar confiança para o seu empregado. Porque quando você demonstra confiança, confiança gera confiança, tá certo? E aí, se a pessoa não é de confiança, você não sei o que você vai fazer, tá? Eu não vou falar pra você demitir, mas você precisa ver o que você vai fazer. Às vezes é a demissão que é o jeito, né? Mas tem jeito pra demitir, hein? Tem jeito certo pra demitir. E olha, agora eu vou falar pra você algumas dicas de como é que você pode valorizar os seus empregados. Eu já falei aqui de treinamento, eu já falei de participação nos resultados da empresa, que é aquela grana extra que você paga para os seus empregados. E essa valorização, a participação nos resultados, para mim, não, era uma das coisas mais importantes na parte de valorização. Lógico que tudo tem o seu valor, mas para mim, olha, uma coisa que eu tinha lá,
era o plano de saúde. Como eu sou solteira e na época minha mãe era viva, a minha mãe era minha dependente e ela teve um tratamento excelente, inclusive no home care, que ela recebeu em casa, né? Vinha médica, nutricionista e foi muito bem atendida. Claro que até chegar do jeito que eu queria, a médica boa, a nutricionista, graças a Deus, já era ótima, né? Ela me deu a dica da médica. E eu fui aprendendo a lidar. E como eu trabalhei com ouvidoria na Sabesp, eu já sabia os macetes de como lidar com as pessoas, como lidar com empresas, né? Então, a nutricionista foi de minha confiança desde o primeiro dia. E o médico era um horror, um horror. Eu liguei lá na ouvidoria e falei, eu não quero mais esse médico aqui na casa da minha mãe. Gente, eu não vou ficar falando da minha mãe aqui, porque nós estamos falando de empresa. Mas assim, a empresa, ela, para valorizar, ela pode ter plano de saúde. Hoje em dia, a Sabesp não tem mais essa história de você colocar pais no plano de saúde como dependentes. Eu pagava uma merreca para minha mãe. Pagava uma merreca. Depois que a minha mãe faleceu, eu pude pedir demissão. Era o que me segurava lá, né? Mas, tá bom. Eu saí na hora certa. Então, plano de saúde, treinamento, participação nos resultados, que é o percentual em cima do lucro da empresa, né? Dos resultados da empresa, não só do lucro, né? Você coloca outras coisas. Pode colocar também banco de horas, tá? Que é fácil de ser administrado. Você trabalhou 1 hora a mais, então você vai ter 1 hora a mais ou 2 para você sair mais cedo outro dia. Isso é muito legal, tá? Às vezes o empregado precisa de umas horinhas para cuidar da vida. Você dá e depois ele trabalha 1 hora a mais, né? É assim, tudo documentado e transparente, tá? Nada de falar tudo bem, porque eu sempre falo aqui nas minhas lives. Enquanto tá tudo bem, né? A hora que acontece um probleminha, aí um batalhão de problemas acontecem. Mas, então, tudo transparente e documentado, tá? Outra forma de você gerar, valorizar também é o home office. Hoje em dia é muito bom. As pessoas às vezes trabalham mais do que quando estão lá na empresa, às vezes menos, né? E para isso eu já fiz lives. Vocês podem olhar no meu YouTube que tem live lá que dá dicas de como trabalhar em home office, tá? Como você controla todo esse tempo que a pessoa fica, né? Outra coisa também que pode ser feita proporcionar aulas de yoga, por exemplo. E tem empresas que fazem ginástica laboral, não é massagem, ginástica laboral. Que faz a ginástica laboral, e isso é bom porque relaxa, a pessoa fica boa na mente, evita tendinite, problema nas costas, na coluna, né? Então, esse trabalho, ele vale tão bom para o empregado quanto para o empregador, tá? O café da manhã saudável também, aquele café da manhã que a Lenita fazia lá na Sabesp era muito bom. Bolsa de estudo, tem empresa que paga bolsa de estudo. Eu tinha direito de bolsa de estudo, mas eu não quis na época. Não quis, devia ter aproveitado, né? Uma coisa que eu não aproveitei, eu poderia. Mas tudo bem, agora já foi, estou estudando por minha conta. E plano odontológico também, olha quanta dica que eu tô dando aqui. Eu falei plano de saúde, falei de participação nos resultados, plano odontológico, café da manhã, bolsa de estudo, aula de yoga, falei do home office, banco de horas. Olha quanta dica que eu dei pra você aqui hoje. E aí, o que você aprendeu bastante aqui comigo? Aprendeu bastante? Espero que você tenha aprendido bastante comigo hoje, tá? Então, falei das objeções, vocês não fiquem pensando que valorizar empregado é jogar dinheiro fora, porque não é, definitivamente não é. Eu visitei uma empresa, fui fazer avaliação de uma empresa, de energia elétrica a empresa era, e lá no Nordeste, fui no Maranhão,
Foi no Maranhão a empresa. Foi em São Luís do Maranhão que eu fui fazer a avaliação. E eu me lembro do ânimo do pessoal para trabalhar. Eles queriam porque queriam bater meta e superar a meta, dava ideia, e desse jeito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a empresa dava super bom resultado, tá? E os empregados ganhavam muita grana, porque a participação nos resultados era uma bolada mesmo, que eles queriam porque queriam fazer a empresa dar muito lucro. Você acha que participação dos resultados não é bom? Pois eu digo que é. Valorize o seu colaborador. Faça com que ele se sinta dono da empresa. Você vai ver que vale muito a pena. A Starbucks mesmo, tá? E aqui tem muitas histórias, tá? Eu me lembro de um outro empreendedor, é que eu guardar nome, eu não guardo ainda. Vou guardar o nome desse povo. Mas teve um que ele tinha um restaurante. E aí, a meta dele era satisfazer o cliente. E uma vez ele estava sentado com a esposa numa mesa do restaurante, e na mesa ao lado, ficava próxima, na época não tinha isolamento social, e na mesa ao lado estava uma família, e era de Nova York. A moça e os seus pais. Ela levou os pais para conhecer. Os pais não queriam que ela morasse em Nova York. Ela saiu de casa para morar em Nova York, para trabalhar e tal. E os pais estavam bravíssimos. E aí, as coisas em Nova York são caras mesmo, né? E o que aconteceu? Os pais falando para ela não ir e ela falando não ficar em Nova York, e ela falando que queria ficar. Por que ela queria ficar? Porque lá o pessoal era receptivo, tratava bem as pessoas, e ela gostava de ser bem tratada e outras coisas, né? E aí o que aconteceu? A hora que chegou o menu, isso aqui não é o menu, tá? Mas faz de conta que isso aqui é o menu. Esse vinho aqui, $42 a taça? Isso é um absurdo! E você ainda quer morar numa cidade dessa? Imagina. Aí o dono do restaurante estava sentado na mesa do lado. Daqui a pouco, sem ninguém falar nada, veio o garçom e falou, trouxe a taça, 3 taças e uma garrafa daquele vinho. E falou assim, olha, nosso restaurante aqui, a gente gostaria de fazer em agradecimento, né, por vocês terem vindo aqui, eu vou falar com as minhas palavras, pelo amor de Deus. Em agradecimento por vocês terem privilegiado o nosso restaurante aqui, nós vamos dar como cortesia essa garrafa de vinho para vocês. E aí serviu, perguntou se gostaram e tudo. E aí a moça feliz, o dono do restaurante feliz, porque o que acontece? Ele falou, eu me lembro que ele falava assim, o vinho era caro. E o funcionário deu de presente. E isso era o que ele queria mesmo, tá? Porque ele já incentivava a mão de obra dele, o pessoal dele, a fazer isso. Ele falou assim, você acha que eu perdi os $80 que valiam a garrafa? Não. Por quê? Porque aqueles 3 ali, além de eles voltarem para o restaurante, porque aquela sentimento, né, de reciprocidade que teve, eles iam voltar para o restaurante, mas eles iam falar para todo mundo que eles pudessem, óbvio, não que eles iam sair divulgando assim, mas sempre que tivesse uma oportunidade, eles iam falar daquele restaurante, e as pessoas iam querer ir lá conhecer o restaurante. E aí, quantos vinhos mais ele não ia vender? Não é verdade? Então, olha como vale a pena valorizar o empregado, tá? A Sabesp, que é a empresa onde eu trabalhei, eu falo bastante, porque, gente, 30 anos trabalhando numa empresa, vocês vão de convir comigo que não dá para não ter um carinho pela empresa, né? E as práticas que ela tinha mesmo, que eram de valorização. Eu vi o pessoal trabalhando, gente, é uma empresa que o salário viria de qualquer jeito. O salário vinha, trabalhasse ou não, vinha o salário, tá? Mas a gente não queria que a empresa desse prejuízo, a gente queria que a empresa desse lucro, e muito lucro. Por quê? Porque é lógico, né? Você trabalhar contente, você trabalhava feliz,
e você tendo uma graninha extra no bolso. Quem que não quer uma grana extra? Trabalhando num lugar feliz, tendo reconhecimento, a gente tinha plano de carreira, tinha muita coisa boa lá. Muita coisa boa. É isso. Muita coisa boa mesmo. Eu gostava. Mas eu tô feliz agora, sim. Eu tava feliz lá, mas eu não via oportunidade de crescimento na empresa. Então foi por isso que eu saí. Eles têm o plano de carreira lá, tem um plano de carreira para o pessoal, mas eles valorizam mais o pessoal mais jovem. E eu já estava... Hoje eu tô aposentada. Na época eu já estava quase aposentada. Então eu não ia cargo de gerência, eu podia esquecer que eu não ia ter jamais, né? Que eles estavam promovendo só os novinhos para gerente. Então eu não tinha mais essa oportunidade. Foi por isso que eu saí e tô aqui empreendendo, né, nas redes sociais, tá? E ajudo os empreendedores com a maior boa vontade, porque eu quero ajudar, contribuir com o crescimento do nosso país, não é verdade? Devagarzinho, eu sei que é devagar, mas eu faço a minha parte também. Quero ajudar muito os empreendedores. Tá certo, então? E aí, vocês gostaram da minha live hoje? Eu tô vendo aqui que a Thaisa tá aprendendo. Aprendeu alguma coisa, Thaisa? E aí? Eu sei que quando vocês escrevem, demora um tempo para aparecer aqui nos comentários. Então eu vou dar um embromation aqui para ver a resposta de vocês. O que vocês aprenderam com essa live de hoje? Me digam. Então. Sempre, amiga. Muito bem, muito bem. Peguei só o final, mas foi bem interessante. Ah, Carlos, foi mesmo. Você chegou... Ah, mas a empresa onde você trabalha também tem um plano de carreira, não tem? O Carlos, para quem não sabe, ele é de Natal, né? Ele trabalha... Não é... Como que é o nome da sua empresa, Carlos? Eu me esqueci. Esqueci o nome da sua empresa. A Lucy também pegou só uma parte. Mas não tem problema, vai ficar salvo lá. Temos muito em comum. Pois é, a Sabesp tem muita coisa. Ah, é, Cagesse, a empresa de saneamento básico do Rio Grande do Norte, né? E lá tem muita coisa que tem na Sabesp, tem lá na Cagesse também. E é assim, é gostoso trabalhar em empresa que valoriza o empregado. Eu gosto, né? Mesmo assim, é bom não só para o empregado, mas para o empregador também é muito bom. Ceará, ai, verdade. Ai, Carlos, nota 0 para minha geografia, tá? C, de Ceará. Mas enfim, o empregador, quando ele trabalha numa empresa, como eu falei aqui, né? Que o clima organizacional é estimulante, né, gera interesse pelo desenvolvimento de todo mundo. Quando você trabalha num lugar onde todo mundo se dá bem, é tudo de bom. E se tem uma pessoa que começa a envenenar, parece que você tem que trabalhar, ter uma gestão estratégica para eliminar esse problema de alguma forma. Se você não quer demitir, você envolve os empregados de outro jeito até que essa pessoa vai amolecer no coraçãozinho duro dela. Tá certo? E aí você reduz o número de demissões. Isso é muito bom, eu acho, né? Porque demissão no Brasil, como eu falei, é muito custosa e prejudica o desenvolvimento. Porque cada vez que você demite alguém, a equipe inteira parece que tem uma queda de produtividade. Porque ficam preocupados, porque às vezes é uma pessoa que você demitiu que era querida do pessoal, né? Então, tem uma queda de produtividade. Eu tô feliz porque quarta-feira eu vou almoçar com os meus amigos da Sabesp. Gente, eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui na minha live. Hoje eu tô muito feliz. Elaine Oliveira. Tudo bem, Elaine? Obrigada pela sua presença aqui. Eu tô terminando a live agora, mas eu vou deixar ela salva lá no IGTV, tá bom? Então, daqui a pouco já vai estar lá.
E amanhã ela vai estar, às 5 da tarde, ela vai estar no YouTube também. Meu canal no YouTube é Regina Scanferla, Inspirando Equipes. É Regina Scanferla só, tá? Então, se você quiser dar uma olhada lá, vai estar editado. No Instagram não dá pra editar, tá bom? Mas é isso então, tá? A gente vai se falando. Segunda-feira que vem eu trago um outro assunto pra vocês, tá bom? Um beijo, boa semana, fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.